A gente vai ter montadora chinesa no Brasil, plataformas de... Ó, montadora chinesa no Brasil, então a gente vai trazer mais indústria. Agora, o interessante aqui seria se eles vão compartilhar com a gente a inteligência tecnológica dessas indústrias. Aí seria fenomenal. delivery, né, hubs de energia renovável, tanto eólica quanto solar, parques industriais em neutros, em emissões de carbono. E aí, será que o acordo entre o Brasil e a China é bom para o Brasil? Eu já vou dizendo, eu acho que é bom, mas vamos lá. Vamos ver o que diz o economista aqui, o José Cobori. O Brasil fez uma viagem para a China com uma grande comitiva, né, vários ministros, o presidente do Senado, o representante da Câmara dos Deputados, e vários empresários aí, mais de 200 empresários, e fechou ali parece que grandes acordos sempre comerciais com a China. Porque não, parece que sempre viaja a galera junto com Lula lá, tudo, né? Em meio a essa guerra tarifária aí iniciada pelos Estados Unidos, né, e grandes números, em torno de 27 bilhões, a gente vai ter montadora chinesa no Brasil, plataformas de... Ó, montadora chinesa no Brasil, então a gente vai trazer mais indústria. Agora, o interessante aqui seria se eles vão compartilhar com a gente a inteligência tecnológica dessas indústrias. Aí seria fenomenal. delivery, né, hubs de energia renovável, tanto eólica quanto solar, parques industriais em neutros, em emissões de carbono, redes... Oh, que massa, ó. Parques industriais sem emissão de carbono. Então, tecnologia verde, poderíamos aprender também. Seria de bom. bebidas, sorvetes, grupos mineradores, enfim, vários Bebida, sorvete, não sei. Eu acho que isso aí a gente já produz, né? acordos foram fechados em vários setores da economia que vai propiciar aí esse investimento nesse montante de 27 bilhões. É um grande acordo, né, são grandes números em que a China vai investir no Brasil. Entre isso também, memorandos de cooperação nos setores de finanças, tecnologia, infraestrutura, uma sinalização aí, principalmente no discurso, né, do presidente Lula, de uma adesão, apesar de o Itamaraty, né, não ter muito essa pretensão, ser muito mais diplomático, mas no discurso do Lula ficou claro aí uma adesão em direção aí ao que ficou conhecido como a nova Rota da Seda, né, que na realidade chama Cinturão e Rota, uso de moedas locais, né, que inclusive eu falei já em vários vídeos aqui que seria uma boa ideia, né. Isso aqui é muito bom, usar o próprio real e o yuan para comercializar sem passar pelo dólar, então a gente não perde aquele valor do câmbio. A única questão é que se os Estados Unidos vão deixar a gente comercializar dessa forma e não vai dar nenhuma sanção, porque o Trump já tinha prometido lá no início do seu mandato dar sanção sobre aqueles que não usarem dólar. Mas a China pode jogar isso na negociação que eles estão nesses 90 dias fazendo com o Trump também. Nesse desacoplamento, né, da utilização do dólar para fazer as transações internacionais. Inclusive o presidente do Banco Central estava lá nas cerimônias, assinou ali esses memorandos aí de entendimento, né, de utilização de moedas locais, ou seja, o Brasil está fazendo negócio com a China, utiliza-se real e yuan, né, você não precisa utilizar o dólar. Combustível sustentável de aviação, também combustíveis marítimos, né, e tudo isso se traduziu, como a gente gosta de olhar números de mercado, né, se traduziu aqui na nossa bolsa, aí batendo o recorde de todos os tempos, aí, próximo de 139 mil pontos. O dólar continua em queda, né, bateu 5,60. Então surge isso aí, são sinais de que isso é bom para o Brasil. Bom, não deixa de ser boas notícias, não deixa de ser bom, é um acordo histórico, né, no montante que está se fazendo, para aqueles que gostam de tomar partido e ficar meio melindrado, mas o que será que os Estados Unidos vai achar, os Estados Unidos vai retaliar, né? Por que o Brasil está se aproximando da China? Como eu digo, o Brasil não tem que ser a favor dos Estados Unidos, não tem que ser a favor da China, nós temos que ser a favor do Brasil. E o Brasil tem que fechar acordos que seja bom para o Brasil. Estou de acordo com você também. E se os Estados Unidos der algo que a gente possa ganhar em cima, beleza. Se a China der, também, vamos lá, tamo junto. E o que está se mostrando nesse cenário geopolítico mundial, geoeconômico, geocomercial, o que quer que seja, é que a China é um país que está se mostrando muito mais parceira dos outros países, inclusive dos países historicamente aliados dos Estados Unidos, né? Haja vista que Japão e Coreia e China conversaram, são rivais históricos, né? O Japão, já comentei aqui, desde o pós-guerra virou como se fosse uma colônia dos Estados Unidos. E o próprio Japão já se aproximou da China. A União Europeia está se aproximando da China. Cara, se o Japão conseguiu se aproximar da China e está se aproximando cada vez mais, com tudo isso que aconteceu, principalmente nesse ano aí, com a questão dos impostos que o Trump colocou sobre as importações que os Estados Unidos faz, tudo. Então, se o Japão está se aproximando, o Japão, que é odiado pela China e pela Coreia do Sul, pela desgraça que ele fez lá durante os anos 30, o imperialismo japonês, escravizou mais de 2 milhões de mulheres lá para a vida sexual, aterrorizou todo mundo, escravizou parte da população para trabalhos forçados, tudo isso aí roubou suas riquezas. E 2025, esse Japão que é 10... Com uma população de pouco mais de 600 mil... Entrou outra coisa aqui. E esse Japão que há 100 anos atrás estava acabando com a China e agora está
se estabelecendo uniões, alianças, aumentando o seu diálogo, estão conseguindo fazer isso? Por que a gente não? Entendeu? E olha que o Japão é praticamente uma colônia realmente dos Estados Unidos, no sentido de que militarmente eles nem podem ter exército, porque quem controla ali é o exército americano. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade aqui. Inclusive o Canadá, que o Donald Trump considera... O Canadá é outro exemplo. Super alinhado, super amigo dos Estados Unidos, brothers, mais que irmãos, tal. Quebrou, esse ano quebrou, não é mais tanto assim, e agora já estão separando e Canadá buscando outras opções de diversificação da sua economia. Ali, como se fosse não só o quintal, ele fala que é o 51º estado norte-americano, e o próprio Canadá se aproxima também da China, ou seja, todos os países estão se aproximando da China. O Brasil não poderia deixar de se aproximar, até porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil, e o Brasil não tem que... O meu único perigo que eu acho nosso com a China é o seguinte: a dependência que a gente tem da China. A gente exporta mais ou menos 30%. Eu vou até buscar aqui com vocês. Quantidade da exportação, eu acho que é 30%. Vamos botar aqui no Google. Google. Qual a quantidade percentual de exportação do Brasil para a China? Eu até tenho um vídeo falando sobre isso, mas não vamos entrar no vídeo agora. Olha aqui, deixa eu ver. Aí, o Brasil exporta mais ou menos 29%, aqui põe 31%, é isso aí. O Brasil, ele tem 30% das suas exportações feitos diretamente para a China. É o país que a gente mais exporta. É o Melios querendo me dar aqui um desconto, mas se quiser fazer propaganda no canal, a gente aceita, tá? Então, cara, 30% do que a gente exporta vai para a China, é muita dependência da China. Se a gente precisar romper as relações com a China, a gente tá ferrado. Isso daí sim eu já acho preocupante. Mas vamos aproveitar enquanto a China está pagando a gente, vamos continuar vendendo. Só que em algum momento precisamos começar a diversificar nossas vendas para não ficar tanto na China, né? Para que ela baixe lá pelo menos a uns 10%. E aí tem outros países que vão suprindo essa demanda também. Não que a gente baixe a quantidade dela, senão que a gente aumente tanto outros países que a gente exporta, que aumenta a produção também, e que aí o tanto que a gente exporta para a China, ele reduz na quantidade do nosso PIB. Ficar preocupado se os Estados Unidos vai ficar melindrado ou não. O Brasil tem que fazer o que é bom para ele. Então, se a China está oferecendo parcerias e acordos que seja bom para o Brasil tem que abraçar isso de forma contundente, desde que, como eu sempre falo, o Brasil tem que ter um plano, né? Quando a gente tem um plano de Brasil, um plano de nação, a gente vai fazer acordos com aqueles países que colaborem, né, para que nós, brasileiros, né, nós, enquanto nação, vamos atingir, estar em direção àquele nosso plano. Então, a China pode fazer grandes acordos com o Brasil, os Estados Unidos também pode fazer grandes acordos com o Brasil. Não pode ser um país, né, propondo cooperação para nos ajudar economicamente, o desenvolvimento da nossa economia, e o outro país nos ameaçando. Então, não existe. O Brasil tem que ser soberano e defender os seus interesses. É sempre isso que eu falo aqui. Não é sou a favor da China, sou a favor dos Estados Unidos. Não, nós somos a favor do Brasil. Aqueles países que colaborarem com o nosso país para que a gente caminhe em direção ao desenvolvimento e ao crescimento econômico, com esses países que a gente vai fazer a nossa cooperação e os nossos acordos. Então, nada impede. Isso daqui eu acho que ele tem meio razão. O Bolsonaro tinha muita essa coisa de ficar muito aliadinho dos Estados Unidos, abaixar muito a cabeça pro Trump e tal, tudo isso daí. Coisa que eu não achava legal no seu governo, pensando a nível de política externa, justamente se alinhar só porque quer se alinhar, porque é do mesmo campo ideológico. Não, isso não importa. Nem na ditadura militar do Brasil teve essa aliança assim tão 100%. O Brasil começou a conversar com a China justamente durante a ditadura militar. Então, a gente não tem que ficar se aliando por um ou com outro ideologicamente, senão no que você vai nos beneficiar e no que a gente pode te beneficiar. Se a gente tem uma relação de ganha aqui, ganha-ganha, beleza, vamos fazer essa relação. Se não, não tem por que ficar se aliando diretamente. É claro que não precisa ficar brigando com todo mundo também, né? Mas não precisa se alinhar assim só por questão ideológica também. De que os Estados Unidos também ofereça vantagens aí para o Brasil atingir o seu crescimento e, obviamente, atingir os objetivos que a gente tem nesses nossos planos. A única preocupação que eu tenho, inclusive eu falei no programa na segunda-feira, o acordo vai ser bom para o Brasil, o acordo vai ser bom para a nossa economia, mas não necessariamente isso pode ser bom para a sociedade como um todo. Mantidas as condições normais de temperatura e pressão, né, ou como dizem os economistas, ceteris paribus, a nossa economia crescendo, sendo tudo bom para o Brasil, mas a gente perpetuar as desigualdades econômicas que a gente tem dentro da nossa sociedade, isso não é bom para o povo como um todo. Tá? Então não pode continuar sendo bom só para algumas elites econômicas, só para alguns setores que continuarão
concentrar a renda nesse modelo econômico que a gente tem. Então, nossa preocupação, enquanto nação, né, enquanto sociedade, é fazer com que esse crescimento econômico possa ser distribuído para toda a sociedade e a gente possa, de alguma forma, diminuir as desigualdades. Né? Mas se a China, veja bem, eu entendo o que o Cobora quer dizer aqui, que a gente tem um problema de concentração de renda muito grande no Brasil, mas se a China for trazer fábricas para o Brasil, for precisar de mão de obra brasileira especializada, tudo isso aí, o Brasil vai precisar formar gente nessas áreas, que vão trabalhar nessas fábricas, que a China se ela for transferir tecnologia para o Brasil, vai precisar de mão de obra especializada para isso tudo. E aí nós vamos ter o quê? Mais pessoas estudando nessas áreas e melhorando a sua qualidade de vida, ganhando mais e tudo isso. Então, no geral, eu acho que não sai ruim, tá? Vai melhorar substancialmente para uma grande parte da população se a gente vir em peso nisso daí. Por exemplo, tem aquela rota bioceânica, que é para sair entre o Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru, para a gente poder exportar coisa através do Oceano Pacífico, ali pelo Chile e pelo Peru. Olha isso aí, essa obra de infraestrutura, quanto emprego vai gerar? Emprego, digamos assim, que vai pagar bem, emprego que precisa de mão de obra especializada e tem vários níveis de especialização. Então, eu acredito que é bem-vindo esses acordos assim, e por mais que possa ter uma concentração, eu acho que vai ter pouca, vai repartir bastante coisa. Alguns vão ganhar mais dinheiro? Sempre, mas vai ajudar a fomentar a economia brasileira aqui. E o principal que aí, essa parte eu não sei, se você sabe, coloca aí. O principal para mim, é que a China transfira tecnologia pra gente. Esse conhecimento tecnológico eu acho que vale muito a pena para desenvolver nossa indústria aqui dentro. Então eu tenho uma grande preocupação dentro dos acordos, para pegar um exemplo, vai vir um aplicativo de entregas para o Brasil. Se for para ser um aplicativo de entrega chinês, mas que seja igual um Uber, que seja igual a um iFood, que continue precarizando o trabalho para a maioria da sua mas e se ele pagar mais que o iFood e o Uber, hein? Para o entregador é muito melhor, porque o Uber pagava melhor no início, daí agora o iFood também. E se ele pagar melhor, então a gente vai ter concorrência. E se tiver concorrência, vai melhorar o preço nos dois, o trabalhador ganha mais. Aí vale. Força, né, para aqueles que realmente fazem o serviço, para aqueles que realmente estão na ponta, não vai fazer grande diferença para a sociedade como um todo. Né? Só mais uma empresa que vai estar vindo aqui e vai continuar concentrando riqueza na mão de poucos. Então eu acho que o Brasil precisa caminhar não só para o crescimento econômico, mas para a distribuição de toda essa riqueza que a gente produz aqui no país e quem produz a riqueza. Só discordo dele dessa última parte aqui então, porque realmente eu acho que o Brasil pode ganhar de qualquer forma, vindo grande investimento chinês, esses acordos aí. Tá? E isso aqui, independente se é o Lula ou não, poderia ser o Bolsonaro lá, se tivesse fechado esse acordo com a China, ia ser muito bom igualmente. A questão é que, por ideologia, Bolsonaro ficou 2 anos brigando com a China, e depois o agro praticamente fez ele, fica quietinho aí, para de brigar com a China, porque é nosso maior comprador, tira o ministro lá, tirou o Ernesto Araújo, bota o ministro aí que não vai ficar brigando e, ok, vamos continuar vendendo para a China. Se ele já tivesse, desde o início, não, o que a gente pode ganhar da China? Tudo, a China tinha dado um monte de coisa para ele também, e poderia ter saído muito melhor no seu governo, quem sabe, até reeleito. É a classe trabalhadora, é a grande maioria da população que produz e trabalha e cria essa riqueza, e que essa riqueza seja melhor distribuída dentro da nossa sociedade. Essa é a minha grande preocupação e é por isso que a gente tem que continuar lutando. Bom, interessante, bastante interessante aqui o que bota o José Cobori. Ainda bem que o Lula ele foi lá, fez isso tudo, isso é uma boa coisa. Não tem muitas coisas que não gosta do governo do Lula, mas isso aí é bom. Como eu já disse aqui, a gente não gosta nem do Lula, nem do Bolsonaro, a gente não é a favor nem de um, nem de outro, a gente também não é contra nem de um, nem de outro, a gente gosta do que pode ajudar o Brasil. E nesse caso aqui, esse acordo que o Lula fez com a China é bom. Essa parte é boa. A viagem da Janja lá, gastando 1.200.000 em viagem, não. A Janja lá 5 dias antes na Rússia lá, vale a pena? Não. Mas essa viagem aqui do Lula ali na China, é beleza. Precisava levar a câmera, levar uma galera junto? Talvez não tanta gente. Talvez mais empresários, que levou uma galerinha, mas não muito político. Mas o acordo em si é bom. Vamos ver o que o povo está dizendo aqui nos comentários, que é interessante. Espero que o Eduardo Moreira, do ICL, convite Cobori e tal. Meu nome aqui, Gessé. Não, é outro Gessé, né? Dito por um líder africano, os americanos vêm à África e fazem uma conferência sobre democracia. Os chineses vêm e constroem um aeroporto. O Brasil tem que cuidar dos próprios interesses e fazer parcerias que tragam benefícios para o mesmo. É isso daí. Se a China transferir
Conhecimento em tecnologia para nós brasileiros, ensinar nossa sociedade a criar produtos altamente tecnológicos e não explorar nossos trabalhadores somente, eu apoio o acordo com a China. Então, fechou basicamente tudo que eu penso aqui também. Se for somente montar fábricas aqui, sem transferir tecnologia e explorar nossos trabalhadores, aí vai ser mais um país como outro qualquer, o que já está em nossa economia. O que nossa nação precisa é ser referência em tecnologia e não ficar mais na mão nem dos Estados Unidos, nem dos chineses. Totalmente de acordo. Melhor comentário, como se chama aqui, Wallace-H7T. É isso daí. Totalmente de acordo. E aí, o que você acha disso? É bom ou não é bom um acordo do Brasil com a China? Coloque aí nos comentários. Eu sou o professor Gessé Santiago, de algum local desse grande Brasilzão.